Um privilégio estar aqui novamente, poder compartilhar um pouco da palavra de Deus com vocês. E nesse friozinho, eu gostaria de meditar no frio mesmo. Gostaria de meditar na palavra de Deus que se encontra no capítulo 1 de João. João 1:1. Estou com 2 blusão aqui porque, nossa, depois que eu fui lá pro sertão, nunca mais voltei ao normal com o frio. Rayane sabe, e Rayane também agora tem que se adaptar ao frio, né? Vamos ler então? A palavra de Deus diz o seguinte em João 1:1. No princípio era a palavra, ou aquele que é a palavra, né? Os dois estão na NVI. E a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Vamos orar? Senhor, obrigado, Deus, porque o Senhor se decidiu a revelar até nós. Como nós precisamos de Ti, Pai. Nós não somos nada sem o Teu amor, sem a Tua misericórdia, sem a Tua santa justiça, Deus. Por isso, Deus, eu peço para que o Senhor venha iluminar os nossos corações, venha testificar de Cristo em nossas vidas. Nós não somos capazes de entender o Senhor, mas te pedimos por uma revelação especial ao nosso coração nesta manhã, para que nosso coração saia dessa inércia que temos vivido a nossa vida, a inércia de uma indiferença, da falta de amor com o Senhor. Revela-nos, Senhor, o Teu poder, Pai. Mostra-nos cada vez mais quem nós somos diante de Ti. Que essa palavra nos desnuda, Senhor, e nos transforme, Senhor. Pedimos ao Senhor por essa bênção em nossas vidas, por aquilo que somente o Senhor pode fazer. Oramos agradecidos e confiantes no Senhor, em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus, então, no capítulo 1 de João, começa com uma afirmação muito concisa, mas que é muito penetrante essa mensagem. A natureza desse texto aqui, ela é tão imensurável, de tão grandiosa que é esse texto, que não é impossível conseguir compartilhar de tudo que existe, de tudo que já foi produzido a respeito desse versículo. E é um só que vocês viram. Mas é lindo ver como João, ele escreve esse texto com um propósito em mente muito claro. Ele quer que todos os seus leitores que ouçam essa carta, que entendam essa carta, eles querem que eles vejam tudo que há de escrito depois a partir deste versículo. Então ele começa uma carta dizendo intencionalmente com palavras que eu quero que vocês entendam os próximos versículos do meu livro a partir do versículo 1, a partir do que eu estou dizendo aqui. A grande tese de João nessa única e bem curta frase, concisa frase, é que Jesus ele é eterno. Ele quer dizer também a personalidade de Jesus e, por último, a deidade de Jesus, ou seja, que Jesus é Deus. Então vamos desde o começo. Ele diz o seguinte: no princípio era a palavra. Mateus ele começa o livro dele, depois vocês reparam isso, ele começa o quê? Provando as credenciais de Jesus, através do quê? A genealogia dele. Então ele mostra, Jesus é filho de Abraão, é descendente de Abraão, é descendente de Davi. E ele vai mostrando as credenciais que isso dá, até porque quem estava ouvindo era um povo judeu também. E Lucas, ele faz essa mesma coisa, só que a credencial que ele prova não é da genealogia de Jesus, é do relato dele. Ele diz lá, eu escrevo a você, amado Teófilo, né? E ele escreve isso, ele provando que ele estava minuciosamente revendo os relatos e colocando em um livro para que ele possa entender. Então as credenciais já são de Lucas. Já Marcos e João, eles começam o seguinte, princípio do Evangelho. Eles começam então pontuando uma realidade que a gente entende muito bem, que é a realidade de Gênesis. Ele está dizendo basicamente o seguinte, que para você entender quem Jesus é, você vai ter que entender toda a obra dele. Você vai ter que entender muito antes da criação. Você vai ter que recorrer ao princípio de todas as coisas. Ele aponta então para uma realidade cósmica para a gente poder entender tudo que existe, igual como Marcos faz. Pois assim como Deus, Jesus já existia antes de toda a criação. Ele estava lá no princípio. Ele não foi criado por Deus, assim como o Espírito Santo não foi criado por Deus, e eu vou discutir um pouco mais. Lá em João 8:58 diz o seguinte,
Jesus respondeu: Em verdade lhes digo que antes de Abraão nascer, eu sou. Por isso, o que eles têm, o que a gente chama de autoexistência. É um conceito bem difícil de a gente entender. Mas olha só como isso é interessante. Deus não foi criado, ele é autoexistente, ele existe, assim como Jesus, assim como o Espírito Santo. Então eles existem por si só, a vida está neles, e ele decidiu dar a vida para que pudéssemos ter vida. Isso é um conceito um pouco difícil de entender, porque a gente não tem nada que acho que a gente veja hoje e que tem essa mesma propriedade de ser autoexistente, de ter a vida em si. A figura mais próxima que a gente tem de um relacionamento com Deus seria talvez de um pintor com a sua obra. Ou seja, Deus é o artista e nós somos a obra. Qual é a propriedade que uma obra tem de falar com o artista? Nenhuma. Assim como o oleiro e o seu vaso, como Paulo usa essa figura em Romanos. Então, de certa forma, a nossa fé, o cristianismo, ele tem muitas questões abstratas na hora de a gente pensar. Eu lembro muito bem que quando eu estava na aldeia, e a gente, lá é um lugar sem os recursos tecnológicos que a gente tem hoje, eles têm com certeza, tem celular, tem internet, tem Wi-Fi, não tem rede, mas tem Wi-Fi. E aí, quando a gente chegou lá com a nossa equipe de 3 pessoas, a gente com certeza a gente se via com muito mais propriedade em recursos e tal. Mas a gente tinha uma coisa muito legal, que era o projetor. E quando a gente usou o projetor pela primeira vez lá na aldeia, o pessoal ficou, caramba! E a gente decidiu fazer o que com aquilo ali? A gente usou para passar um filme. Então, pelo menos uma vez por mês, a gente fazia um cinema lá na aldeia. E todo mundo ia lá. A maior parte que ia eram as crianças, com certeza, mas iam muitos adultos também. E algo muito interessante é que quando a gente passava os filmes, e teve um em especial que a gente passou, que vocês conhecem muito bem, que é Nárnia, as Crônicas de Nárnia, vocês conhecem, né? Do C.S. Lewis. Quando a gente passou uma vez, alguns vieram questionar a gente, puxa, mas será que não é um pouco difícil deles entenderem isso? Será que eles não vão estar vendo uma coisa muito distante do contexto dele? Que aparecia uma questão medieval, aparecia uma questão lá da Europa, e eles eram do Nordeste. Quando eles questionaram isso para a gente pensou bem claro por que a gente tinha passado Nárnia para eles. O Nárnia, ela coloca, não só Nárnia, mas os filmes de ficção, eles colocam cores numa realidade que a gente não consegue ver. Então, foi muito interessante porque a gente vê que a essência da narrativa do filme não é um jogo de conhecimento. É óbvio que a gente pode tirar muitas coisas bíblicas e profundas de lá, mas esse não era o objetivo. O objetivo é que eles percebessem que existia uma realidade que talvez eles não conseguiriam observar vivendo aquilo que eles estavam vivendo. Mas o filme teria essa capacidade de poder transportar eles para lá. Então, quando a gente pensa a nossa fé, a gente tem que ter, de alguma maneira, uma certa abstração. Mas que isso é concreto, e eu vou explicar. Quando a gente olha para Jesus, então, a gente vê que olhar para Ele é a gente entender um pouco quem é o indicador da nossa realidade. Olha só. Versículo 3 diz: Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. E em Colossenses 1, 16 a 17 diz o seguinte: Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele, e ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. O que ele está falando basicamente é que Jesus, então, revela para nós a natureza do nosso propósito, a natureza da existência, daquilo que é real, da origem do destino e de toda a ordem criada. O que ele basicamente está dizendo é o seguinte: se você se perguntar qual é o propósito da sua existência, por que Deus criou o mundo? Por que as coisas existem e são como são? Por que as coisas que eram uma desordem estão em ordem hoje? Por que as coisas caminham da maneira como caminham? João está respondendo. A resposta é uma pessoa, a saber, Jesus Cristo. Quando a gente olha o propósito do Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia,
Gênesis, Êxodo, Levíticos, Deuteronômio, e a gente vê Josué, a gente vê que quando a gente olha esses 5 livros, o propósito deles terem sido escritos foi porque Deus queria se revelar a um povo que já estava 400 anos no Egito e nos últimos anos passando por um tempo de escravidão, e esse povo já não sabia mais quem eles eram. Eles já não sabiam mais como lidar com a realidade de outras nações, qual que é o propósito deles estarem ali. Deus se revela de certa maneira através da palavra de Deus com Moisés, para que eles possam entender e ler Gênesis assim: no princípio Deus criou todas as coisas, para que eles pudessem entender que há um Criador, há um Deus que criou tudo, há um ser que comanda tudo, e ao mesmo tempo tinha um propósito para a nação deles. Esse é o mesmo propósito de João dizer: Jesus é o princípio de todas as coisas. Ele está querendo dizer: eu quero que vocês compreendam essa nova realidade das coisas criadas. Jesus é a maneira de vocês interpretarem a realidade que Deus criou. E no fundo, o discipulado, quando a gente olha, ele é isso. Quando a gente discipula uma pessoa, quando a gente acompanha os mini-grupos que a gente tem feito, qual que é o objetivo deles? É para que a gente possa interpretar a realidade a partir da lente que se chama Jesus. A gente vai olhar para as coisas criadas, a gente vai olhar para as dádivas de Deus, para o mundo, para as tribulações, a partir do quê? De Jesus. Por isso, continuando, ele diz aqui que Jesus é a palavra, ou o verbo em outras traduções, e que no grego esse termo chamado palavra, ou verbo, significa logos no grego. Essa palavra logos, ela tem um sentido tanto para a cultura de João, a cultura judaica, quanto para o contexto que ele estava vivendo ali. João, ele é intencional em escolher uma palavra que era a chave para poder entender isso. Uma chave na cultura dele e na cultura que estava se passando. Como se fosse talvez uma gíria, por exemplo, uma coisa que tem uma propriedade cultural, que só quem está nessa cultura consegue entender melhor. Logos, então, era uma palavra grega que era utilizada na filosofia para indicar uma força no mundo, algo impessoal, um princípio racional que deixava as coisas em desordem para ficar em ordem. Ele era um princípio imaterial que os gregos falavam: olha, as coisas funcionam a partir do Logos. Já para os judeus, o Logos era claramente a palavra do Senhor. Lá em Salmos 33:6, diz o seguinte: pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e pelo sopro de sua boca tudo o que neles há. E João depois interpreta isso em Apocalipse 19:13. Está vestido como um manto tingido de sangue, e aqui ele está falando de um dos cavaleiros que representa Jesus, e o seu nome é Palavra de Deus. Se para os judeus, então, Logos era uma palavra que significava Palavra do Senhor, que tinha um significado, uma apropriação cultural deles, e que eles sabiam que nessa época, tudo aquilo que Deus pronunciava era a maneira dele agir também. João está dizendo que o princípio que regula o mundo, para os gregos, não é algo imaterial, não é uma força que coloca tudo de forma coesa, é uma pessoa. E ele fala isso ao mesmo tempo para os judeus. Não é somente a palavra de Deus, ele aplica isso para a nova realidade, é Jesus Cristo colocando ordem em tudo. O que ajuda a entender isso é que não tem distinção muito, para a nossa cultura isso é muito diferente, mas para a cultura deles, dos judeus, não tem muita diferença entre o mensageiro e a mensagem que ele fala. Podem ser conteúdos, coisas diferentes em si, ou seja, a mensagem e o mensageiro, mas eles são a mesma pessoa. Então, ele está dizendo o seguinte, que aquilo que põe o caos em ordem é a palavra de Deus, e a saber, Jesus Cristo. Jesus, então, ele é o discurso de Deus que se fez carne. Jesus é a maneira como Deus opera no mundo. Numa outra perspectiva, o Tim Keller ajuda a entender um pouquinho mais essa palavra, uma coisa mais concreta da nossa vida. Imagina só que você vai numa casa de uma pessoa que ela tem dinheiro, e vocês moram num lugar frio, e essa pessoa ela visita essa pessoa, e ele tem um aquecedor
de última geração na sua casa. Só que ele pega esse aquecedor e ele mira para a janela, em vez de mirar para casa. Só que ele não entendendo ainda como funciona um aquecedor, ele vai lá, pega uma comida e esquenta em cima do aquecedor. O que o Tim Keller está dizendo aqui é que essa pessoa não entendeu o princípio de como funciona um aquecedor. Ele não entendeu o logos daquela máquina. Então, se os filósofos eles estavam discutindo como que é o princípio que regula a vida, o que é o princípio que regula a vida? O que é que rege todo o universo? É porque eles estavam querendo saber qual que é a resposta do porquê nós existimos. O porquê fazemos as coisas como fazemos. Por que as coisas estão em ordem. Por que eles discutiam isso? Por que isso era uma pauta importante nessa época? Saber por que as coisas existem. Porque pensa só, se eles soubessem qual que é a razão do ser humano existir, então eles saberiam como poderiam ser melhores humanos. Como poderiam ser humanos em seu pleno potencial. Porque se você descobrir a razão da sua existência, a razão da humanidade, todos os seres humanos poderiam caminhar de forma plena a cumprir o seu papel como bons seres humanos. O que João está falando isso é que Jesus, ele é a plena potencialidade da humanidade. É isso que ele está respondendo. Por isso que a nova maneira de desconstruir o discurso cristão, hoje já não é mais uma visão ateísta, já não é mais uma visão que você desconstrói quem Deus é, já não é mais uma visão que diz, eu não preciso de Deus. O novo discurso para destruir o cristianismo é algo que vem de dentro. É quando você tira o logos, que é Jesus. É uma visão deísta que você crê em Deus, mas você não crê que o princípio regulador de todas as coisas, que o discurso de Deus que se fez carne, que a maneira como Deus opera no mundo é através de Jesus. Essa é a nova visão que desconstrói a visão cristã. É uma visão deísta que tira o logos que é Jesus. Como que isso funciona? Do contrário, se você vem pensar numa visão ateísta, o que eles vão dizer a maior parte dos casos? O universo, o mundo, ele é fruto da probabilidade. Então, de certa maneira, nós existimos porque houve um momento em que, diante de tantos universos e possibilidades e probabilidades, em atmosferas e condições corretas, o ser humano nasceu, a vida nasceu. O que esse discurso diz? É que o ser humano ele é meramente fruto de um acidente, basicamente. A mesma coisa que a pastora Neme estava falando no domingo passado. Ou seja, o amor, aquilo que nós sentimos, ele é meramente um produto de uns neurotransmissores que funcionam e a gente sente esse conjunto como a gente chama de amor. Então, não há sentido, por exemplo, da vida se você diz que isso é um acidente. Não há sentido também de, por exemplo, cuidar de pessoas pobres, porque isso é a lógica da vida. Os mais ricos, os melhores, eles vão se adaptar. Não faz sentido nenhum a gente se preocupar com aqueles que vão sair, porque isso é seleção natural. Mas e quando se trata de uma visão deísta? Mas e quando se trata de uma visão que por dentro o Logos já não é mais Jesus? Quando qualquer coisa boa você já associa com Deus. É o discurso de que Deus abraça a todos, de que Deus é amor, de que Deus está em tudo. Ou seja, é tipicamente uma frase que muitos respondem, olha, não tem como saber por que nós existimos, só Deus sabe. Deus é bom. O que a gente precisa fazer é confiar, viver as coisas do dia a dia, porque Deus criou todas as coisas e todas as coisas são boas. Mas essa pessoa, no fundo, não entendeu que o ápice do mistério tão aguardado e que foi revelado a nós, se encontra em Jesus Cristo. Essa pessoa não consegue fazer essa diferença, que Jesus ele é o princípio do entendimento de todas as coisas dessa nova realidade. A segunda parte diz o seguinte, no começo diz, né? No princípio era a palavra, e depois vai dizer, a palavra ou o verbo estava com Deus. Vocês já viram, no YouTube tem as cenas por trás do Senhor dos Anéis, ou de alguns filmes. Do Senhor dos Anéis é bem legal, porque tem muitas horas gravadas. Você consegue ver os atores
agindo por trás das cenas, você consegue ver o lance de câmeras que eles fazem, que foi muito inovador na época. Você consegue ver também o dia a dia deles, a entrevista com eles. E a gente começa a ver que existe uma graça de ver esses filmes, não só por eles serem o backstage das coisas, mas porque a gente quer descobrir como que as pessoas são, no intuito, no fundo, né? A gente quer descobrir como é que é a personalidade dessa pessoa, como é que ela age no dia a dia, como é que eles são fora dos filmes, como pessoas reais. João nos transporta, então, voltando para o livro, para o texto, ele nos transporta para essa mesma cena, o backstage de como tudo foi criado. Olha só que interessante. Nessas poucas palavras, 5 palavras, o verbo estava com Deus, ele está dizendo que a cena por trás de tudo que existe no mundo e que existiu e que ainda vai existir, é Jesus se relacionando com o Pai e com o Espírito Santo em uma plena comunhão, em perfeita harmonia, em amor, em santidade e em alegria. E alguns pontos interessantes desse texto é que, primeiro, João nega aqui que Cristo ele foi criado, de que Jesus estava no mundo. Jesus não foi um profeta com um grande dom de Deus. Ele não foi um ser humano que foi pego do mundo e ele foi selecionado por Deus para ser o Messias. Ele não foi um homem cheio do Espírito Santo somente. Ele foi o próprio Deus. Ele estava no princípio de todas as coisas. Ele já existia. Por isso ele excede todo o nosso conceito de que é tempo. Porque quando a gente olha aqui no Novo Testamento, a gente vê muito clara a ação dele. Mas é um erro a gente pensar que ele não estava no começo, no princípio e em todo o intercurso de Deus na ação da história. É um erro você dizer que Jesus não estava no Êxodo. É um erro você pensar que ele não era o discurso de Deus para Moisés. Jesus estava presente, o Espírito Santo também. Ao mesmo tempo, esse também, ele é um texto base para a gente entender uma doutrina que é muito fundamental na nossa fé como cristãos. A doutrina da Trindade, que diz que o Pai não é o Filho, e o Filho não é o Espírito, e o Espírito não é o Pai, mas os três são Deus. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles compartilham da mesma substância. Eles são Deus, mas eles são pessoas diferentes da Trindade. Olha só, quando a gente vê, tá falando com o Luquinhas, e a gente até achou engraçado isso, porque o pai, ele é pai porque ele tem um filho. Senão a gente chamaria eles de 1, 2 e 3. O pai é pai porque ele tem um filho, mas o filho, ele é primogênito, no sentido de não criado, mas de ser o primeiro, de ser único, o unigênito. Mas ele tem o Espírito Santo, mas o Espírito Santo não é filho do pai, ele é Deus. Senão ele seria considerado irmão. A gente não chama o Espírito Santo de irmão, ele é Deus em si. Olha que interessante isso. Isso é de bugar a nossa mente. Mas quando a gente lê a Bíblia, é claro que não tem a palavra trindade escrita na Bíblia. Mas a maneira como a gente interpreta Deus tem que ser a partir dessa maneira. Porque Deus se revela de maneira trinitária na Bíblia. Isso é muito importante para a nossa fé. Esse texto também ele é base para o entendimento de que Deus, assim como eu havia falado, ele é uma comunidade relacional. Deus usufruía já em sua glória de amor, em perfeita condição, de alegria, de um relacionamento perfeito entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E isso é a resposta do porquê que nós existimos. Por que Deus criou os seres humanos? Ele criou para que os seres humanos pudessem usufruir deste mesmo relacionamento. Porque qualquer alegria, qualquer dádiva, qualquer boa notícia, ela é compartilhada para ser uma boa notícia. Quando você encontra uma música legal, quando você encontra uma notícia boa, quando você recebe algo bom na sua vida, você precisa compartilhar isso com alguém. É isso que Deus faz. Ele criou a humanidade para desfrutar deste relacionamento que ele já tinha. Ele não precisava disso, mas ele dá a graça de nós podermos usufruir disso. Isso explica também, em certa medida, por que nós seres humanos temos filhos. Para que eles possam usufruir de um relacionamento com a gente? Não. Para que eles possam usufruir do mesmo relacionamento que o Pai tem. O Pai com o Filho e o Espírito Santo. Jonathan Edwards diz que a finalidade da obra divina, da redenção de Deus, era criar um reino para o seu Filho. Era um povo que fosse sua propriedade especial, que o adorasse, que usufruísse de um relacionamento com Ele, como Ele usufrui.
Olha que coisa linda. Lembra dos filósofos que eu estava falando? Se Jesus, então, ele é a resposta, ele é o logos, ele é o princípio de todas as coisas. Ele é a resposta dos gregos e dos judeus. Do que é a resposta da vida, da plenitude da humanidade, então em Jesus nós temos uma nova humanidade. Se a matéria-prima de Adão, que era o primeiro homem, era o pó da terra, a matéria-prima daquele que crê em Jesus é o próprio Cristo. É Ele que faz uma nova humanidade, uma humanidade que a circuncisão é no coração, em que o nosso coração, que mesmo apesar de caminharmos ainda em grande quantidade às vezes, e muitas vezes cairmos, é o nosso coração que vai começando a ser orientado para as coisas que Deus ama, e começa a odiar as coisas que Deus odeia também. Essa é a nova humanidade que Deus cria. Deus, ele ergue então uma nova criação através de Jesus. Jesus, então, ele é a primícia, ele é o logos que os filósofos e os gregos e os judeus queriam tanto saber para que os seres humanos pudessem usufruir de sua plena humanidade. E por último, a última parte desse texto diz: a palavra ou o verbo era Deus. Esse versículo, ele termina concluindo que a linha inteira que João quer que vocês interpretem o livro dele, é que vocês entendam que o próprio Jesus é o próprio Deus. Ele não somente estava com Deus, ele não somente revelou a Deus, mas ele era o próprio Deus, o discurso de Deus encarnado. Essa é a frase central, a tese central de João. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, diz em Colossenses 2. Tudo o que nós pensamos, tudo o que imaginamos, tudo do que não vimos, porque nunca vimos a Deus, a palavra diz isso, que não há um ser humano que viu a Ele. Jesus é o mediador revelacional de quem é Deus. Por isso, se você nunca viu a Deus, você pode ter um encontro pessoal através de Jesus. Ele é a imagem e perfeição dele. Nele habita toda a plenitude da divindade. Então, olha que interessante. Quando a gente entende sobre Deus, a gente entende que Ele é amor, que Ele é justo, que Ele é santo. São propriedades e são atributos que não são somente verdades e doutrinas que a gente fala. Eles são conceitos pessoais. Indica uma pessoa. A gente entende essa realidade quando a gente vê Jesus Cristo. Todo atributo de Deus, então, ele é pessoal. Concluindo aqui, como que a humanidade reagiu quando descobriu que o próprio Jesus, ele era Deus e ao mesmo tempo ser humano? A gente pode olhar lá no começo da criação. Quando Adão e Eva, eles foram criados, eles usufruíam de um relacionamento perfeito com o Pai. Essa era a proposta de Deus para as nossas vidas e que Ele realizou através de Jesus hoje. Eles usufruíam de um relacionamento muito especial com Deus. Mas o que aconteceu? Eles desobedeceram a ordem de Deus. E não eram 10 mandamentos, era um só. Olha só, eles só tinham que cumprir um. E eles caíram nisso. E quando eles pecaram, o pecado começou a corromper tudo aquilo que eles tinham de relacionamento. O relacionamento deles com o Pai, o relacionamento entre eles, o relacionamento deles consigo mesmo, com a sua personalidade, com aquilo que eles são e com a natureza também. Mas à medida que a gente vai lendo o texto bíblico, e todos aqui que já leram Gênesis 4, você vê que o pecado, ele começa numa progressão que vai sendo parece uma progressão geométrica. O negócio vai piorando e piorando, muito a ponto de a gente olhar só o começo do começo desse pecado e ficar de cara aberta. Olha só o texto da palavra de Deus. Gênesis 4, eu vou ler bem brevemente. Gênesis 4 diz o seguinte: Adão teve relações com Eva, a sua mulher, e ela ficou grávida e deu luz a Caim. Então ela disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Aconteceu que ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irado,
muito irritado, e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Caim então chama Abel e diz a seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, Caim se levanta contra Abel, o seu irmão, e o mata. O início de tudo, quando a gente vê a criação e quando entra o pecado, essa é a realidade tão fria, tão triste, tão sanguinária, é que o próprio irmão matou o outro. O próprio irmão, Caim, matou Abel. E quando a gente olha isso, um pastor ele ajuda a entender um pouco melhor esse texto, que é o Igor Miguel. Ele diz o seguinte: a revolta de Caim não era contra Abel. A revolta de Caim era contra o Deus que abençoou o seu irmão. O ódio de Caim não era porque o seu irmão era ruim, mas é porque o seu irmão era portador da imagem do Deus que o abençoou e rejeitou a ele. O ódio de Caim era porque Deus havia abençoado o seu irmão. A raiz de toda a violência, de toda a intolerância, de toda a indiferença em nossas vidas, quando a gente olha o nosso irmão, que às vezes se dá bem, e a gente sente uma inveja no nosso coração, é sempre uma intolerância, uma indiferença contra o próprio Deus, porque ele é portador da imagem de Deus também. A inimizade de Caim, então, contra Abel não era porque Abel era mau, mas porque Deus era mau com ele. Então, se Deus foi mau com Caim, ele decide o quê? Matar Abel, aquele a quem Deus amou. Isso é tão sério em nossas vidas, que quando Deus ele veio ao mundo, e que ele veio com a cara de próximo, o que nós fizemos? Nós o crucificamos. E a grande realidade, a contraditória, é que à medida que íamos derramando de ódio, de violência contra o próprio Deus, ele ia derramando de graça, de salvação sobre as nossas vidas. Ele ia falando: perdoa eles, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Quando Deus veio ao mundo com cara de próximo, nós o matamos. Essa é a mesma raiz da intolerância do nosso coração. O que a humanidade fez quando soube que Jesus era Deus, matou ele. Mas ele derramava de graça sobre as nossas vidas, de salvação. Porque Jesus, ele é 100% Deus e 100% humano. Não haveria ser humano que poderia suportar o peso dos nossos pecados. Olha isso, que graça. E não haveria, ele não seria plenamente humano, não seria essa condição, para que se ele não pudesse entender das nossas condições. Por isso que Jesus era 100% humano também. Só ele poderia compreender a realidade de quem é ser humano. Por isso ele foi Deus e ser humano ao mesmo tempo. Que essa realidade possa impactar as nossas vidas, a maneira como nós lidamos. Jesus é o grande logos da nossa vida, a grande maneira da gente interpretar a nossa realidade. É Ele quem nos traz salvação. É Ele quem nos mostra como nós podemos ser humanos e usufruir desse mesmo relacionamento que Deus queria que nós usufruímos. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor se decidiu se revelar para nós pecadores, seres humanos como nós, falhos, miseráveis como somos. Obrigado porque mesmo em nosso chão, em nossa tempestade, em nossas dúvidas, em nosso rancor, em nossa indiferença com o próximo, em nossa violência com o próximo, o Senhor se decidiu vir até nós e nos salvar. Que essa realidade, Deus, possa ser algo que nasce de dentro do nosso coração, invadida pelo Senhor, venha nos transformar cada vez mais, de dentro para fora, que isso se possa repercutir em nossas vidas, como pessoas, como bons seres humanos, como pecadores também, como falhos e necessitados da Tua graça. Que cada um daqui, Senhor, possa ter essa realidade impactada por Cristo, para que nós possamos ser verdadeiras testemunhas neste mundo, testemunhas de que há um Deus que deseja se relacionar com a sua humanidade, com aquilo que Ele criou,
que é possível viver uma vida de descanso, uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida que nossas dores não são nada comparado ao que o Senhor passou na cruz. Por isso, Deus, encha-nos, Senhor, com esta realidade nesta manhã. Nós oramos confiantes em Ti, no poderoso nome de Jesus. Amém.